Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vocês irão aprender como fazer o treino do design de sobrancelha em casa. Para isso, você vai precisar do rosto impresso em papel, uma régua comum dessas de escola mesmo, régua escolar, lapiseira ou lápis, se você preferir, e, claro, uma borracha. Caso você não tenha uma régua em casa, você pode usar o próprio paquímetro mesmo, que a gente já utiliza para fazer as sobrancelhas, ok? O importante é medir. Então vamos começar. Eu vou posicionar a régua ali bem retinha e vou fazer 2 pontinhos pequenos no canto interno do olho da nossa modelinho do papel. Vale lembrar que isso é um treino e as medidas não ficam do tamanho real que ficariam na proporção de um rosto. E como ela não tem pelo nenhum, eu prefiro começar definindo a altura das sobrancelhas. Então eu coloquei ali no ponto do canto interno 1,5 cm de cada lado. Eu prefiro começar dessa forma, né, descobrindo a altura da sobrancelha, do que fazer o início, o ponto de arqueamento e fim, e depois ficar perdida ali aonde encaixar essa sobrancelha no rosto. Então, dessa maneira, fica até mais fácil para ensinar para vocês. Fazendo os 2 pontinhos onde foi marcado 1,5 cm, é só traçar uma linha reta. Ponto do canto interno é uma referência tanto para descobrir a altura, como já foi feito, tanto para descobrir também o início da sobrancelha. Então eu vou posicionar a régua bem retinha e já vou marcar ali o ponto inicial, é assim que eu costumo chamar. Não precisa apertar muito o lápis na folha, eu forcei um pouquinho só para vocês conseguirem visualizar, porque depois essas medidas elas vão ser apagadas. Para quem quiser treinar nesse modelinho de rosto específico ou alguns outros que eu costumo postar, corre lá no meu Instagram que vai estar lá nos destaques, tá bom? É só printar e imprimir. Feito o início, agora a gente vai de ponto de arqueamento, tá? Eu vou pela pontinha do nariz, passo pelo meio da pupila, traçando uma linha na diagonal. Para facilitar, eu fiz uma linha no meio do rosto do desenho. Mais uma vez, eu fiz um pontinho de referência para facilitar a visualização. Vou colocar a régua na diagonal, passando ali, ó, pontinha do nariz, no meio da pupila e vou fazer a segunda marcação. Reparem que tudo que eu faço de um lado, eu já copio do outro para não ter trabalho depois. E assim eu vou conferindo as medidas, vendo se tá tudo certinho, se precisar de correção eu já faço na hora. Finalizando o ponto de arqueamento, que é onde a sobrancelha levanta, né, que ela dá aquela levantadinha no olhar, nós vamos descobrir o final dela. Eu vou posicionar a régua no centro dos lábios, onde a gente já fez essa marcação do meio para facilitar, passando pela lateral do nariz e canto externo dos olhos, onde a gente tem o nosso último cílio, traçando uma linha diagonal para cima e do outro lado a mesma coisa. Eita, que tanta medida, meu Deus! Tem gente que faz menos, tem gente que faz mais, mas para mim essas são as necessárias para a gente aprender a fazer e ficar um bom resultado. E agora sim, vamos começar a construir e dar forma a essa sobrancelha. Coloquei 1 centímetro ali no ponto de início, com 1 centímetro a sobrancelha do papel fica legal. E só alonguei ali as medidas para elas encontrarem as outras. É tipo aquela brincadeira, não sei quem é daquela época, de ligar os pontinhos, tá? Fica parecendo, gente, um diamante. Shine bright like diamond. Já dizia a nossa deusa Diana. 1 centímetro ficou a espessura da sobrancelha, mas chegando ali na nossa linha do ponto de arqueamento, eu vou colocar meio centímetro, né, que seria metade de 1, para quando ela chegar nesse ponto, ela levemente arquear e o design da pessoa subir, para deixar um olhar mais harmônico e não ficar aquela expressão totalmente reta. Então o que eu fiz foi, na linha diagonal do arqueamento, eu só marquei meio centímetro, tá? E agora, mais uma vez, ligando os pontos, vou pegar o ponto de arqueamento da parte de cima e juntar os pontinhos ali com a parte de baixo. Agora vai ficar mais parecida ainda com o diamante. Se estiver gostando, não esquece de apertar o like, hein? E nessa parte eu já gostaria de trabalhar com a mão livre, mas eu quero mostrar para vocês fazendo com a régua, para ela ficar bem simétrica mesmo, tá? Vou traçar uma linha na diagonal do ponto de início até o ponto de arqueamento. Mais uma vez, ligando os pontinhos, não se esqueçam, liguem os pontinhos. E essa última medida pode ser feita com a régua sim, mas eu já prefiro fazer direto com a mão ali, ligar o ponto de arqueamento até o ponto final. Se você trabalha com sobrancelhas, esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma e você quiser me mostrar seu resultado de treino, não esquece de me marcar lá no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Eu imprimi o rosto em preto e branco mesmo, tá bom? Quem for imprimir colorido, cuidado agora nessa hora para não apagar totalmente o desenho,
porque chegou a hora de apagar todas essas medidas. Eu deixo só as medidas principais. Depois de apagada, eu vou pegar meio centímetro de cada lado do ponto inicial e vou fazer uma leve marcação. E chegou a hora que eu mais gosto, que é a hora de desenhar os pelinhos, tá? Eu reservei essa parte para aqueles pelos da nossa sobrancelha que nascem mais retinhos para cima. Como eu desenho o pelo? Eu coloco a lapiseira e arrasto para cima com a mão levinha. Coloco e arrasto para cima. E do outro lado eu faço a mesma coisa, eu tento não deixar os pelinhos não tão retos. O pelo geralmente não é tão reto aí na frente. É reto, mas não é tanto, ele é meio curvadinho. Não precisa fazer muita força no papel, ainda mais se o papel de vocês estiver meio esbranquiçado, né? Por conta de ter apagado as medidas. Se botar muita pressão na mão, a sobrancelha vai ficar escura, pelo menos no papel. Eu vou fazendo clarinho e depois eu dou uma reforçada. Agora é a hora que vocês vão me chamar de louca, porque eu estou apagando a medida de cima. Nessa hora é só tomar cuidado para não apagar a linha de baixo e não precisa tirar totalmente essa referência de cima. É para não ficar uma linha reta embaixo do desenho. Como a mão tá bem levinha e a medida tá forte, se eu fizesse simulação desses pelinhos que eu vou fazer agora em cima da linha, ia ficar um pouco estranho. E agora chegou a hora de completar essa sobrancelha. Eu vou fazer esses pelos, que eles começam ali a cair levemente pro ladinho. Então, percebam a mão bem levinha. Eu vou deitando esses pelinhos até quase ali chegar na cauda da sobrancelha. Eu vou fazendo com muita calma. Gente, todo estudo e treino, ele exige sim calma e paciência, porque o trabalho de sobrancelha, ele é muito minucioso. Ainda mais que a gente lida com o ser humano. Quem é designer sabe, a gente trabalha com o rosto, a gente trabalha com a identidade visual da pessoa, com a expressão. Então, realmente, é um trabalho de detalhe. E se você quer ficar bom, seja lá no que for, exige sim muito treino, estudo e dedicação. É que eu mesmo gosto dessa coisa que aproxima um pouco do real quando eu faço os meus treinos. Mas se você quiser preencher toda a sobrancelha, não tem problema. Não precisa fazer os pelinhos assim. Ou se quiser desenhar retinho também, dá tudo certo. Esse trabalho eu vou construindo camadas. Os pelos de cima caem para baixo, os de baixo são direcionados para cima e eles se encontram ali no meio. Para não ficar esse espaço em branco, eu pego a mão mais leve ainda e vou preenchendo depois. Caso algum traço seu passe fora da medida, muito cuidado na hora de apagar, para não apagar o que já foi feito. Porque quando a gente tenta arrumar, o que acontece depois que apaga? Fica mais escuro do que já estava, tá bom? Por conta da borracha mesmo. Então, agora estou fazendo o outro lado. Enquanto eu finalizo, eu já quero te agradecer por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, quem sabe eu não traga mais conteúdos como esse. Se você gostou, deixa aí no comentário. Se você tem alguma dúvida, deixa aí também que eu vou te responder. E é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir. Vou agilizar aí um pouquinho a finalização. E um beijo no coração de cada um de vocês.